Muito bom dia, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje, dia 8 de abril de 2025, nesse momento aqui, 8 horas e 6 minutos, horário de Brasília. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Mais uma semana nós obtivemos aí a permissão divina de estarmos aqui encarnados, né? Poderíamos já ter retornado aí à vida maior e obtivemos uma permissão aí para mais uma semana. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de abraçar cada um de vocês com meu agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos, do carinho de vocês, da paciência, da generosidade, enfim, da participação ativa que eu sei que todo mundo faz, mesmo daqueles que só assistem, não comentam, não fazem nada, mas só de você estar assistindo aí, você já está colaborando para melhorar a psicosfera do nosso mundo, melhorando aí o entendimento, melhorando, colocando coisas boas na mente, que eu duvido que alguém assista não somente esse nosso vídeo aqui, esse nosso programa, mas todos os demais aqui da Rede Amiga Espírita, duvido que alguém fique pior do que quando começou a assistir. Então, bem-vindo você que nos acompanha agora, bem-vindos os amigos que vão nos acompanhar em outro momento, que agora estão atarefados, enfim. Nosso carinho, nosso abraço a vocês, e o nosso desejo que todos estejam bem, viu? E o bom dia da Estela para nós. Bom dia! A pessoa escutar o evangelho e sair pior, sabe que momento Meio difícil, né? A única possibilidade disso é quando a pessoa estuda o evangelho e não traz as questões para ela, leva para o outro. Nossa, isso que está falando é do outro. Isso daí que está falando é do outro. Não é para mim, é sempre do outro. Até ela acordar que é para ela, demora um pouquinho. Ela não sai pior, mas aguça mais o senso crítico, né, e julgador dela. Mas nós aqui, eu acho que passou muito tempo já o pessoal tá junto conosco, acho que já tá em outro degrau, não é, gente? Aquele degrau de, opa, isso é para mim, opa, aquilo ali também é para mim. Esses somos nós, graças a Deus. Então, bora para mais um estudo, que Jesus abençoe o seu lar, a sua mente, o seu anjo de guarda que está perto de você, espíritos afins, enfim, Jesus abençoe a todos nós. Vamos para a nossa prece? Senhor Jesus, divino e amado Mestre, nosso irmão maior, agradecemos de coração aberto aqui, nessa linda reunião, que em presença física a gente não consegue enxergar o irmão, mas de maneira espiritual podemos sentir a força dessa corrente. Agradecemos, Senhor, e nos dispomos a estar aqui para que a nossa mente consiga se encaixar no grande movimento que é o progresso, a evolução de cada ser, evoluindo assim o mundo. Muito obrigado, Senhor, por enviar até nós os espíritos benfeitores, amigos, instrutores, que facilitam a mensagem não só que é lida, mas é que é sentida pelo nosso espírito eterno, a ponto de que possamos, com esse conhecimento do dia de hoje, aplicar, nem que seja uma semente diária em nossa vida, em nossos passos. Agradecemos, Senhor, todas as convivências, até mesmo as dificuldades que nos tornaram mais fortes e as que a gente ainda não conseguiu discernir, que consigamos, Senhor, pegar todos os elementos das situações e nos sentirmos mais fortes, pois vencemos o mundo. Senhor, abençoai todas as pessoas ao nosso redor, encarnadas e desencarnadas, as que a gente amou, as que a gente não conseguiu amar, e ambas as partes também que não conseguiram ter por nós simpatia, que sejam abençoados, pois um dia todos nós sentiremos o amor do Senhor, de um para o outro. Muito obrigada, Senhor, que essa corrente possa perdurar por muito tempo ainda. Que assim seja. Olha o livro que eu trouxe hoje, Abrigo, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A frase curtinha é assim: cada criatura passa entre os homens algemada ao posto de graves obrigações, alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar.
parentinho difícil, uma saúdezinha precária. Pois é, estamos algemados às nossas escolhas, não é isso? E hoje, então, como eu havia falado agora há pouco, vamos para o nosso evangelho número 7, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, ainda na nossa introdução aqui de o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estou sabendo que o nosso Pingo o tio tá com o Evangelho. De espiral, assim. O Pingo tá fazendo assim, uma dessa no espiral dele aí, não tá, Pingo? Ó. Ê, Pingo, tá ligado agora, hein? Vai ler com a gente aí. O Pingo pediu pra. Como é que chama mesmo tua prima? Que comprou A Lia? A esposa dele. O Pingo falou. Ah, não, é a esposa, né? O Pingo falou assim: ó, quero um evangelho igual aquele Luciano e da Estela lá, pra eu acompanhar também. Então, Pingo e todos vocês aí que estão na leitura, vem comigo. Nós vamos fazer o seguinte hoje: nós vamos ler. Na verdade, são 21 itens. Nós não vamos fazer todos hoje, porque seria impossível, ia tomar muito tempo. Então, nós vamos fazer 10 hoje. 10 itens nós vamos ler. 10. E desses 10, nós vamos fazer assim, nós vamos ler um e comentar. Vamos ler o segundo e vamos comentar, sabe? Beleza? Vocês vão acompanhando a gente aí. Vamos então ao primeiro item do resumo da doutrina de Sócrates e Platão na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se. E lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Nossa, gente, olha que fantástico. Estamos estudando Sócrates e Platão porque eles vieram antes de Jesus. Então, como a gente falou da semana passada, é como se fosse assim, eles colocaram ali um tapete para Jesus não pisar o pezinho dele na pedra. E esse tapete falou o quê? De doutrina espírita. Porque se você for ver aqui, ó, existência da alma pós o desencarne, depois se prepara, volta de novo. É tudo que a gente aprende na doutrina. Então, esse primeiro trecho, para mim, fica bem claro que é isso. Ele fala tudo que a doutrina espírita veio dizer, mas por que Jesus não disse? Por que Jesus não foi mais claro? Porque se distorceram a mensagem simples dele, que era amor, que logo depois veio as cruzadas, né? Tanta matança em nome do que ele explicou. E imagina então sobre reencarnação, como ele mesmo disse para Nicodemo: se você que é estudado, que é um doutor na época, você saber oratória e saber ler era assim extremamente diferenciado. E se você, Nicodemos, não está entendendo, imagina o pessoal. Então, assim, ele não poderia falar de reencarnação mesmo. Pois é, você vê que ele já trouxe para nós o vislumbre das múltiplas encarnações, das idas e vindas, da pré-existência do espírito antes mesmo do indivíduo estar encarnado. Até o meu pai perguntou outro dia para mim qual que é a diferença de espírito e de alma, né? Então, a alma somos nós aqui encarnados, somos almas. Segundo a denominação deixada por Allan Kardec, quando você está encarnado, você então é uma alma. Quando você desencarnar, você volta a ser espírito. Então, já sabendo dessas máximas, o Sócrates trouxe para nós essa beleza de informar da pré-existência da alma, ou seja, você já existia antes de você ser alma. Antes de você estar encarnado, você existia já. Sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, da sua volta a esse mundo após a morte. Quer dizer, é legal saber que a gente já existia e que a gente vai continuar existindo. Então trouxe, eu acho, uma grande esperança para aqueles que aderiram à ideia do Sócrates, de que fica eliminado o medo da morte, o medo
da extinção do indivíduo. Você não vai ser extinto, só vai ser extinto o seu corpo. Legal isso, né? Vamos ao segundo item. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Nossa, fantástico demais. Vale lembrar mais uma vez porque que a gente está estudando Sócrates e Platão, porque chega um momento da humanidade, sempre essa oscilação da aceitação da mensagem do Cristo, e faz parte, né? Porque nós temos aí irmãos islâmicos, budistas, que eles têm a mesma linha de raciocínio de fazer o bem. Todo mundo que estudou a Torá sabe o quão maravilhoso são as mensagens ali. O próprio Gandhi, quando foi entrevistado por um repórter, disse assim: se você fizer, como que vai evoluir, não é? O pessoal da Terra, se você fizer tudo que o seu mestre disse, todo mundo evolui. Então ninguém desconsidera Jesus. Mas, em algum momento do humano encarnado, muito dono de si, às vezes pela própria idade que está encarnado, ele entra numa faculdade, vai fazer um curso superior, e não sei por que existem algumas ideologias no processo acadêmico que desconsidera a mensagem de Jesus, talvez por desconsiderar a religião, aquela religião que te deixa fechado, aquela religião que não te faz enxergar. Então, o que eles colocam? Eu mesmo aprendi muito de Platão, Aristóteles, Sócrates na faculdade, e nunca de Jesus. Jamais. Quem já fez curso superior sabe, né? O mito da caverna, que até hoje ninguém sabe, atribui a Platão, mas ninguém sabe ao certo, porque vem histórias que vão sendo contadas de boca a boca e chega hoje para um jovem que olha para o pai religioso, espírita, católico, evangélico, e fala: ah, pai, quanta bobeira essa história de Jesus aí, você deve acreditar em Coelhinho da Páscoa, mas ele acredita em Platão e Sócrates, porque lá na faculdade é isso que ele estuda. A maioria dos cursos do Humanas, vocês vão ver uma grade no currículo do curso que deixa aí um bimestre, às vezes um semestre, falando sobre a filosofia antiga. E aí, então, eles têm essa base aqui, dizendo que, dá uma desapegada nas coisas da matéria, porque tudo que você pega, o que você está lutando para aqui na Terra, que é da matéria, é perecível. Então, se importa mais com as coisas da alma. Então, é fantástico. Olha só, como que fizeram uma teia que não tem para onde você fugir. Não, Luciano, eu sou ateu. Ah, mas você acredita nos filósofos antigos? Todo ateu acredita. Então, olha aí o que Sócrates e Platão está dizendo. Então, ele vai, chega na mesma rua que você que é cristão já está caminhando. Só que ele chega por meios mais tortos, mais difíceis, porque sem pressa é complicado a nossa vida, não é? Sem fé. Então, assim, Sócrates e Platão veio para fazer um movimento que a gente não teria noção que ia chegar até nós hoje com tamanha importância. E quem está aqui nos acompanhando também, nosso amigo, nosso querido Vise, nosso Ale de Paula, um abração para ele. Meu amigo também, Claudecir Tadez. Opa. Meu amigo Ismael Felipe Macedo, a Bruninha, tá aqui a Bruninha Mello, enfim, tem muita gente querida aqui, a Fátima Rossi. Um abraço para vocês aí, viu? Pois é, você vê, o Sócrates já trouxe para nós um alerta de que nós enxergássemos as coisas também do ponto de vista espiritual, de que a gente fizesse um exercício de vez em quando de se imaginar fora do corpo físico. Você imagina isso? O que vai sobrar para nós quando a gente perder o corpo físico? Qual vai ser o nosso pensamento? Qual vai ser a nossa essência?
E achei interessante ele colocar aqui: quem pensa muito na coisa do mundo, na matéria, vive iludido, porque logo, logo vai desaparecer tudo isso. Então não se encante muito com as coisas do mundo, que logo você irá perdê-las todas. Tudo que você pode tocar e ver, que você está vendo agora aí perto de você, nada mais vai te pertencer. É famoso dizer que caixão não tem gaveta. Pois é, então não se iluda. Use as coisas, se desenvolva, aproveite, viaja, compra carro novo, passeia, come no restaurante bom, faz coisa do mundo aqui que é ótimo, não tem problema nenhum. Mas saiba que isso tudo é passageiro. Já nos trouxe o alerta aí. Terceiro item. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe: ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Aí tem um parênteses aqui, colocando para que verifiquemos também o livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, e na segunda parte, o capítulo 1. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela medição dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Isso aqui, ele dizendo que os filósofos da época, imagina, gente, estão falando do que Platão e Sócrates falou. Pessoal que aí é sábio, na cabeça deles de antigamente, se prepara para a morte. Uma vez, eu e o Oceano, eu lembro muito disso, porque a gente sofreu muito hater quando colocamos assim. Imagina se todos os dias você pensa na morte. Você vai dar mais valor às coisas, nos pequenos momentos. E aí o pessoal não entendeu. Deus me livre ficar pensando em morte, eu vou pensar em viver. Você já se despediu de alguém? Ou você já fez uma viagem que você ia demorar muito? Ou você já saiu de um emprego que você trabalhou muitos anos? Ou de uma escola, criança ali, igual a minha filha, ela está na escola agora no 3º ano e ela sabe que no 5º ela vai embora dessa escola. Quando chega na última semana, nos últimos dias, se é daquela pessoa que você vai se despedir, você curte cada sorriso dessa pessoa. Se é daquele emprego, fala, poxa, eu tô cumprindo aviso, mas olha, 15 anos de empresa, hein? Ah, mas aí o cara é apegado? Somos. Todos os dias você tomando água no mesmo bebedouro, naquela mesinha que você trabalhava, aquele companheiro de trabalho, tudo isso vai ficar muito gigante nos últimos dias. Até quando você viaja, imagina, as viagens que nós fazemos geralmente é 4, 5 dias. Imagina 10 dias de viagem aí na praia, no hotel, sei lá onde que você vai, no último dia. Minha filha sempre fala assim, a mais velha, no último dia, mãe, parece que o sol tá mais bonito. Porque o último dia é aquela essência de falar, poxa, amanhã eu não tenho mais isso. E aí eles dizem que os sábios fazem isso, pensando sempre, vou me preparar para a morte. Ou seja, imagina você curtir a sua vida, o hoje, como se fosse amanhã você não tem mais nada disso. Você não iria dar mais abraços? Você não iria dizer mais eu te amo? Imagina que a pessoa desencarna, ela chega lá no mundo espiritual, ela não tem... É claro, gente, que, por exemplo, o Senna gosta muito de dirigir moto. É claro que ele vai ter saudade de pegar aquela moto e dirigir,
mas pode ter certeza, vai ser um dos últimos itens da lista de milhares de coisas que não tem nada a ver com a matéria. Tem a ver com um abraço, com o cheiro, com o sorriso, com uma conversa, com os pequenos momentos da vida. E assim disse então Sócrates, Platão, aqui ó, é o resumo da doutrina deles. Que nós temos que nos preparar para a morte, mas dando valor nesses pequenos momentos. E por que uma pessoa vem doente? Para depurar o espírito. Porque essa doença, quantas pessoas você não conhece? Vamos falar de pessoas, vamos falar de nós mesmos. Você já aprendeu com a sua enxaqueca? Deus me livre, Estela. Aprendeu sim, porque quando uma pessoa fala para você, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, você entra numa linha de compaixão que se você não tivesse tido dor de cabeça na vida, você não entraria. Uai, mas o que é a compaixão? Compaixão é um movimento de amor. É um movimento de respeito. Que então você não vai mais falar alto. Fala, poxa, eu ia ligar um som aqui, mas o Sander falou que tá com dor de cabeça e eu sei o que é uma dor de cabeça. Eu não vou ligar o som alto, não. Nossa, eu coloquei um sapato de salto aqui, mas como eu sei como é uma dor de cabeça, eu vou colocar ele só na hora de sair, que eu não vou ficar poc aqui. Acho que os sapatos hoje em dia nem fazem mais barulho, né? Antigamente É tudo silencioso, era até né? elegante, a pessoa ficar, tinha tamanco, minha Hoje tem nossa aquela senhora. borrachinha embaixo, né, que É, amortece. tem uma borrachinha. Mas, quando nós passamos algum tipo de situação difícil, ela nos capacita a enxergar a vida com uma amplitude. Isso são as dificuldades da vida, é isso que é Platão e Sócrates dizendo para nós. Porque imagina, gente, quem que você conhece que nunca passou nada, nenhum problema? Posso dizer e você vai entender isso. É um fraco. É um fraco. Porque quando a gente passa algum problema, isso fortalece nós, traz mais empatia, traz mais compaixão. Pois é. Então você vê, é legal saber assim, quando eu perder o corpo físico, eu vou ter uma grande expansão da minha mente. Se eu tiver consciência desse pós-vida, né, vamos dizer assim, pós-encarnação. Agora, quem vive achando que a vida é só essa daqui, não tem nada depois do nosso desenlace, costuma como está aqui, ó. As almas evoluídas vão expandir. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Nós nos tornamos impuros quando nós mergulhamos de cabeça na matéria. Então, voltando a frisar isso, se você vive no mundo, utiliza as coisas do mundo, mas sabe que tudo isso é passageiro, quando chegar o momento do seu retorno à vida maior, a tua expansão vai ser muito palpável. Você vai experimentar situações muito confortáveis e você vai ter de volta as suas características espirituais, que é a somatória de todas as suas experimentações anteriores. Já se você não faz ideia disso, ou não crê nisso, que você teve já múltiplas existências, você vai se focar muito na tua atual conjuntura. Então você vai se identificar apenas que nem eu. Imagina, vamos fazer uma simulação comigo aqui. Eu vou me imaginar que o universo inteiro que eu já desenvolvi é apenas como eu sendo o Oceander. Imagina só que pequenez, diante de uma vastidão de encarnações que eu já tive. Hoje, até falamos isso ontem no iLuz lá. Hoje eu apenas estou Oceander, eu não sou Oceander, eu estou. Eu estou Rio Pretense, aqui estou brasileiro, estou sem cabelo, mas não sou assim, não estou fadado a viver assim para sempre. E também nunca estive como Oceander antes, é a primeira vez. Agora você imagina que pequeno eu me resumi apenas pela minha atual encarnação, chegar no mundo espiritual e eu achar que eu só fui o Oceander. Porque eu não acredito que tive já outras experiências, e nem acredito que vou ter outras futuras. Então, essa é a pequenar. Não crer nisso, essa é a pequenar. É diminuir a sua potência. É se frustrar por algo muito restrito. Quarto item. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras.
e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que, durante a vida anterior, eram de sua predileção. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Falando então de algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que nós da doutrina, o pessoal que entra na doutrina espírita, tem nas questões de, poxa, eu vi uma alma penada e ela estava deformada, e quando a pessoa sofre um acidente, como é que ela fica? Isso tudo varia. Você assistiu o filme Ghost? Que o assassino do Patrick Swayze é levado por um monte de alma perversa. O Ghost, gente. É igual ele, se né? tu não assistiu Ghost, você não tem 40 anos ainda, né? Só se for menos de 40 anos não assistiu Ghost. Depois não, menos de 30. É menos de 30, porque Ghost é um filme que a maioria das pessoas assistiram e ele expressa bem a situação de uma pessoa que foi assassino, fez um monte de coisa errada aqui. Ué, ganhou o céu essa pessoa? Como é que é? E que tipo de céu é esse? Não, a pessoa minimamente vai ter a mesma expressão física que ela desencarnou. E aí, dentro dessa visão, dessa perspectiva que a doutrina traz para nós, o que causa em mim? É lógico, o desejo de ser melhor, para assim que eu desencarnar eu poder ter uma orientação. Chico Xavier dizia assim: olha, se você acha que você acordou, você estava dormindo, e aí você sentiu o seu corpo mais leve, uma brisa assim suave, de maneira que você nunca sentiu, pode ser que você desencarnou. Isso eu quero ser assim, né? Eu não quero chegar em um lugar, meu Deus, o que é isso? Já temos consciência. Então, quantas vezes eu já escutei relatos do pessoal dizendo assim: Stella, minha mãe foi católica a vida inteira, mas eu sempre falei com ela sobre o mundo espiritual, sobre reencarnação. E você acredita que eu sonhei com ela e ela disse assim: filha, tudo que você falava era verdade? Ou se não vem psicografia. Nossa, eu lembro daquelas conversas, quanto me ajudou aquelas conversas que você falava de espiritismo, e hoje eu vejo que tudo que você falou é real. Não significa que a gente vai ficar colocando espiritismo goela abaixo de ninguém. Mas, que tal você conversar com alguém que está reclamando, num consultório, algum lugar? Ontem mesmo encontrei uma amiga, né, que contou algumas questões do filho, e aí você fala assim, ó, com certeza você prejudicou ele na outra vida. Ela acredita nessa mensagem, mas e que não acredita? Já mostrei meu ponto de vista. Se você é uma pessoa respeitada, se você é uma pessoa que tem conduta, que a sua voz é ouvida, por que não dizer de vez em quando? Isso é coisa do passado, hein, de outra vida. A pessoa está deixando isso que ela está fazendo aí para outra vida. Isso vai implantando a ideia do espiritismo dentro da cabeça de uma pessoa, a ponto dela pensar, poxa, eu vou para um lugar, então. Todas as religiões dizem que a alma é eterna, mas o conceito do espiritismo ele é mais forte, pois sabem todos que nós nos comunicamos com os espíritos. Então a tua voz é mais ouvida. Não significa que você, em um churrasco da família, vai ficar debatendo com a sua cunhada, que é evangélica, sobre reencarnação existe ou não existe. Não, não precisa provar nada para ninguém.
Mas de vez em quando você dá aquela pincelada. Luciano, deixa pra outra vida isso daí, que nessa daqui eu não consigo, não. Nessa vida eu não consigo parar de comer chocolate, você consegue? Ah, até consigo. Chocolate sim. Chocolate, Doce de sim. leite não. Doce de leite Doce de leite. Doce de leite Chocolate eu citei. Não, comida japonesa. japonês, Chocolate né? eu consigo também, que eu não sou muito chegada, não. Ah, vai ter que ter uma comidinha japonesa no plano espiritual, sabe que não vai ter, não? Então, às vezes, essas brincadeirinhas, esses conceitos vão fazer parte da construção de uma pessoa que não acredita. Não significa debater com ela. E o entendimento dessas almas, então, ficou claro, que a pessoa desencarna, ela está tão sem entendimento de nada, que ela está ali convivendo com as suas chagas, do jeitinho que ela desencarnou, e até procurar uma nova reencarnação. Mas se ela tiver esse conceito que um dia você falou brincando, dentro da cabeça, já ajuda ela no mundo espiritual. Como dizia o doutor Inácio Ferreira, através da mediunidade do nosso Carlos Bacelli, quando a gente chegar no mundo espiritual vai fazer uma falta, um cafezinho. Meu Deus do céu. Pega a xicrinha lá, Estela. Ai, tomar um cafezinho desse aqui vai fazer uma falta. Cafezinho vai fazer falta. Você imagina chegar lá no mundo espiritual e falar assim, uma beleza, legal, encontrei um monte de gente que eu gosto. Mas né? dá um cafezinho aí. Tem um cafezinho aí, vocês fizeram aí? Aqui não tem, rapaz. Eu aquele acho que cheiro tem. Que a cozinha dá na hora que você coloca o café. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui, eu acho que tem sim, viu? Aqui eles não falam pra nós. Deve ter alguma coisa plasmada lá sim. Mas enfim, quando eu não tenho ideia de imortalidade, não tenho ideia de experimentação aqui da Terra, desse aprendizado, eu fico muito preso ao lugar que eu tenho ideia. Qual que é a ideia que eu tenho? Se eu sou muito materialista, se eu sou muito apegado nesse mundo e não faço ideia, ou não creio, não quero crer que existe nada além disso, então realmente fica mais difícil, porque quando eu desencarnar, a coisa que vai mais me pegar vai ser assim, preciso voltar urgente para minha casa, porque lá eu sei que existe, tem minha casa, tem lá minha cadeirinha que eu sentava, tem a mesinha que eu tomava meu cafezinho ali de manhã cedo, tem meu banheiro, meu chuveiro. A pessoa fica presa e ela fica no estado de perturbação. Algumas delas ficam lá, como está aqui descrito pelo Sócrates, tentando resgatar a vivacidade do seu corpo físico. Então elas ficam lá zanzando no cemitério, tomando conta daquele corpo que um dia ela habitou, que ela usou como ferramenta. E você imagina o tamanho da perturbação de você ficar no cemitério, ao lado da lápide do seu túmulo, e vendo o seu corpo ali entrar em estado de decomposição e etc. Deve ser muito agonizante, sabe? Deve ser uma agonia sem fim. Portanto, meus amigos, essas filosofias, que não são apenas filosofias, são realidade, porque a experimentação através da mediunidade de comunicação, de psicografia, traz para nós essas menções de que você não morre. Morre só o seu corpo. O seu corpo não pertence a você mais. Você apenas deixa ele como você deixa todos os dias uma peça de roupa. Você joga ali no cesto para depois de tomar banho, não é? Você não tira a roupa para tomar banho? Você fica sentindo falta daquela peça de roupa que você tirou do seu corpo? Às vezes, depois de um dia muito cansativo de trabalho, você está ali transpirando, sujou a roupa, ou ela já não está mais gostosa de usar, porque você tomou sol, transpirou com ela. Dá um alívio você tirar aquela roupa, jogar ela no cesto, para depois, enfim, tomar um banho. Essa deve ser a nossa sensação ao retornar à vida maior. A sensação de se despir de uma roupa suja, de uma roupa pesada, que não nos pertence mais. Agora imagina só, você se vê aí fora do corpo físico e querer manter ele ainda vivo. Querer continuar usando essa roupa suja. E ela vai começando a ficar mais suja, mais fedida, mais abandonada e sei lá, querendo, não, mas eu preciso vesti-la de novo e tal. Deve ser uma agonia muito grande. Eu acredito que entre nós aqui, que estamos estudando essa doutrina abençoada, vai haver um desenlace quando chegar a nossa hora mais sutil, menos dolorido, menos apegado. E eu confesso para vocês que não tenho muita simpatia por cemitério, assim, no sentido de eu acho que provavelmente eu não vou estar no meu velório quando ele chegar. Eu vou preferir já voltar para o mundo espiritual e depois de restabelecido, depois de um tempo, aí sim vir aqui em visita, como a gente tem relatos aí na obra de Chico Xavier, aí sim vou fazer uma visita aos parentes, aos amigos, mas depois de passado um tempo, passado aquele alvoroço, sabe? Do momento do desencarne ali. Mas isso é para quem tem essa consciência. Se você não tiver essa consciência, você vai imediatamente voltar lá para sua casa, vai ficar sentado
ali no banco do seu carro, vigiando quem está dirigindo ele. Você vai ficar ali de novo abrindo, olhando dentro da geladeira para ver se estão repondo ali tudo que está faltando. Vai ficar olhando tua despensa, ó, está faltando arroz, está acabando o arroz aqui, hein? Você vai viver nesse mundo aqui em espírito. Imagina só que perda de tempo. Vamos ao próximo item. Deixa eu ver aqui quem tá. Eu tô vendo os comentários aqui. Eu ia falar do pessoal, bastante gente boa aí. Então, eu tô vendo a nossa querida, nossa mestra aqui, a Sandra Fiore, tá aqui mandando um alôzinho para nós aqui. Ela tá dizendo assim, que tá sempre sendo testada quanto à minha crença, fenomenologia e reencarnação. Pois é, a todo momento, né? A Sandra Fiore, que é aqui de Araraquara, vem inclusive trazer para nós aí um seminário que vai acontecer agora na USE, aqui em Rio Preto, para poder orientar os oradores espíritas, e eu vou ter a honra de estar lá junto, vou participar junto com ela. Então, Sandra, obrigado pela tua colaboração aqui, viu? Um abraço ao nosso amigo também, o Fabrício Haddad, ao Luciano Praciano, também está aqui, o Luciano está dizendo que a gente tem que viver como se a vida fosse finita e morrer como se o futuro fosse infinito. E é uma grande verdade, né, Lu? Que a vida aqui, a atual encarnação, é realmente finita, mas a nossa imortalidade espiritual não tem a hora para acabar, né? A Sandra Fiore está dizendo que está sendo testada por outras pessoas. Pois é, Sandra, sabe qual que é a melhor resposta que a gente dá? Que eu aprendi isso. Quem não quer crer, não creia. Um dia a própria pessoa vai descobrir o equívoco, né? De quando ela, mas me prova a reencarnação, não, quero ver. Não preciso provar nada não para você. Se você não crê, não tem problema. Não tem ofensa nenhuma. Você não está me ofendendo, não tá? Tá tudo certo. Um dia você vai descobrir. Fique tranquilo. Tomara que não seja no momento da tua desencarnação, né? E a Rosângela está dizendo aqui que uma evangélica desencarnou e mandou uma carta psicografada para sua filha, onde ela dizia: Filha, mentiram para mim, aqui a gente não fica dormindo, você estava certa. Pois é. Você vê que coisa, né? É assim mesmo. E vamos aqui então, seguindo em frente, ó. O quinto item. Após a nossa morte, o gênio, Demon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Olha que interessante aí. Nossa amiga Rosângela colocou que uma amiga dela evangélica recebeu a carta. Não, ela desencarnou e enviou uma carta para a filha espírita dizendo: ó, realmente a gente não fica dormindo aqui. Enganaram. Só que acontece o seguinte, nós vemos no livro Mensageiros que existe um galpão gigante, só em ali um acampamento no nosso lar, que é reservado para pessoas que acreditam que após o desencarne, elas ficam dormindo para... Ai, errei. Saúde. Obrigado. Para esperar o juízo final, que seja. E quem que levou elas lá? E quem que levou essa mãe que psicografou uma carta para um lugar para ela poder psicografar uma carta? Aqui eles dizem que são o gênio, né? Sócrates e Platão disse o gênio. Aí vem a doutrina espírita e diz, vem a doutrina espírita e diz assim: quem vai levar você para o Hades? Hades é o local dos mortos. No momento que você reencarna até pós a morte, é o seu anjo guardião. A gente vê isso no livro do Newton Stuck, porque muitas pessoas perguntam assim, poxa, por que nas obras de André Luiz não é citado o anjo guardião? Porque a gente vê o próprio André Luiz, quando ele desencarna, ele vai para o umbral, quem passa a tomar conta dele ali é a mãe dele, que pede para o ministro Clarencio socorrer ele. Então é a mãe. Que era o anjo de guarda dele? Não citam ele, mas a gente sabe que foi encaminhado para a mãe. Ali no livro do Newton Stuck, ele acompanha o menino na UTI, que é um menino que está com jovem, não sei, 18, 19, 20 anos. O Gabriel tinha 18.
E aí ele fica na UTI acompanhado por esse anjo guardião que vai explicando tudo para ele, vai liberando até ele ir na casa visitar a mãe. O pai vai para o hospital, ele pode chegar perto ali em espírito, escutar o que o pai está falando. Isso ele está na UTI, o corpo dele está ali. E o anjo guardião acompanhando, depois ele desencarna, ele mostra a colônia, que segundo o livro está na colônia que é aqui em cima de Rio Preto, chama Fabiano de Cristo, porque o menino era de Neves, né? Ele era Neves Paulista. Não, ele era aqui de Rio Preto, se não me Aqui engano. de Rio Preto. Então dizem que tem uma colônia de jovens aqui em cima, que chama Fabiano de Cristo. E aí ele mostra toda a colônia até o momento que ele vai pro Gabriel e fala: Gabriel, agora a minha missão com você já foi cumprida. E eu venho aqui me despedir. Olha a coisa mais linda, gente. Então você desencarna. Essa pessoa que escreveu uma carta para a filha, ó, filha, não é do jeito que eu pensava que estava dormindo, na minha igreja falou isso. Ela teve o merecimento de ser levada para um lugar porque a filha comentava disso com ela. Então ela já tinha um esclarecimento. Porque senão, se ninguém falou disso com ela não deixou entrar isso dentro dela, ela ia ficar no galpão dormindo. A gente tem isso no livro Mensageiros. E aí acorda o pessoal, eles saem gritando que não, eu não morri, volta e dorme de novo, até ir acalmando e liberando esse aqui, liberando aquele ali, porque eles acreditam nisso. Então tem que ter um lugar para colocar eles dormir. Ah, eu acredito. Que você acredita? Você vai levado para lá por um momento até você encaixar toda a situação. A gente vê no livro E a Vida Continua, da Evelina, que ela está no hospital, eles trazem um padre para conversar com ela, porque ela é católica. Não, traz o padre lá, porque ela não vai ouvir nenhum de nós aqui. Aí vai o padre conversar com ela. E quem que encaminha tudo isso? Seu anjo guardião. Ah, então depois da morte eu posso confiar nele? Misericórdia, confia nele agora. O que você tem na tua mão que você não está conseguindo resolver? É o anjo guardião. Você consegue falar com o prefeito da sua cidade? Fala, poxa, não consigo. Eu falei, então, mas você consegue falar com o vereador para pedir alguma coisa aí que você está querendo para a cidade. Não é assim que funciona. O vereador do seu lado é o seu anjo guardião. Pede para ele que ele pede para Deus. Ah, mas e se eu orar só para Deus? Ele não liga, ele não é melindroso, ele vai lá e pega a tua oração mesmo assim. Mas se você tiver isso de sentir, eu nunca tô sozinha. Nunca. Porque tem alguém que tem uma missão comigo. Imagina que você tem uma criança de 3 anos dentro da sua casa. Você é mãe ou pai. Você deixa essa criança passar fome? Não, por quê? Porque ela é sua missão nesse momento de educar, limpar, dar. Todo mundo que aqui é adulto teve um anjo encarnado aqui que cuidou de si. Bem ou mal, mas me batia, mas me dava uma refeição por dia, mas você está adulto, então significa que alguém cuidou de você. E espiritualmente falando, você tem um anjo guardião. Faz amizade com ele. Dá um nome, não tem problema, pode dar nome para ele se quiser, dá o nome que você quiser. Mas chame e conversa. Para de conversar com esses encarnados que estão te dando conselho ruim e converse com o anjo guardião. Antes de dormir, porque aí ele te encontra no mundo espiritual, que é mais fácil. E você vai acordar no outro dia com algumas respostas que você não tem ideia, ou pelo menos um conforto do seu problema. Pois bem. Então todos nós estamos acompanhados. Que bênção. Você não está sozinho jamais. 6º item. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou demônio, não era tomada do mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Observem que isso mostra para nós, antigamente a palavra daimon não tinha a acepção que tem hoje, né, de um espírito maligno.
e que realmente para Deus comunicar conosco é uma distância muito grande, porque a providência divina muito elevada não consegue se fazer sentir pela nossa insensibilidade, pelo nosso estado ainda embrutecido. Então, o Sócrates já trazia para nós assim: é preciso haver intermediários. São esses benfeitores, como a gente citou aqui, anjos guardiães, são esses indivíduos que fazem essa ponte, como a Estela fez uma comparação bacana em relação ao vereador, né, de uma cidade mesmo aqui, nós aqui que moramos numa cidade de 600 mil habitantes, para conversar com o prefeito aqui é mais complicado, mas com o vereador ele até consegue, tem até amizade com alguns aqui. Então é essa intermediação, esse espaço que tem entre Deus e os homens. Antigamente tinha o nome de Daimon, depois foi colocado como algo ruim, demônio, espírito mau, mas nem todos que conversam conosco são maus, porque se falam coisas boas, são bons. Ou então muita gente fala assim, isso aí é disfarce, esses espíritos aí, ó, eles mexem com o demônio, depois ficam aí querendo iludir a gente. Gente, pensa bem, que sentido faria um espírito ser tratado como mal apenas por ser espírito? Dizer que todos são demônios é uma tremenda insensibilidade, tremendo equívoco. Se um espírito é mau e vem só aconselhar você para o bem, para o perdão, para fazer caridade, enfim, para você viver em paz, como é que um espírito desse pode ser considerado um demônio, né? Então, nem todos os espíritos são demônios. Aliás, a gente dá o nome de demônios aos maus, mas até os maus um dia vão se depurar e vão se transformar, não é isso? Exatamente. Eu acho que você falou bem aqui. Se você quiser pular para o último agora. Nós temos ainda o sétimo aqui, né? Uhum. Sétimo item. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. É isso aí. Imagina, como é que nós explicamos isso para as pessoas, para a criança que está na escola? Ela vive intensamente a escola, ou um parquinho. Não, você é minha filha, você precisa voltar para casa. Tua vida é outra. Você está ali numa festa, a pessoa se entrega totalmente à festa. Tua vida é muito mais que isso. Esses somos nós encarnados. É muito além, muito. Por isso mesmo, nós devemos enxergar todas as pessoas como irmãos. Mas o Sander é meu marido, ele tem que me obedecer porque tá casado comigo, é tudo muito, muito hoje. Fala, poxa, é meu irmão. Se ele cair lá na frente, eu sou responsável pela queda dele. Porque hoje estamos caminhando para todo mundo que está ao teu redor, para você auxiliar. Mas o fulano é ingrato, mas você fez a sua parte. Se ele é ingrato, o problema é lá na frente. Pensa que a tua vida não é hoje, você faria tudo de novo. Se você enxergar ainda mais. Eu fiz tanta coisa pro fulano, Luciano, e o fulano não me agradeceu, o fulano nem voltou, nem olhou para trás. Se você tiver o pensamento na tua vida eterna, você faria mais. Por todo mundo ao teu redor, você faria mais. Pode ter certeza do que eu estou falando. Mas até para aquela pessoa que foi injusto e ingrato, exatamente, para essa pessoa que foi injusto e ingrato. No livro dos Espíritos, a gente tem que é uma felicidade para a pessoa aqui encarnada. Posse do necessário na matéria e paz e consciência no espírito. Paz de consciência. Tudo o que você fez, dando o seu melhor, te traz simplesmente felicidade, que é a paz de consciência. Então, se você está sofrendo porque você passou ou passa uma ingratidão de filhos horríveis, de netos, porque são realmente as pessoas que a gente entrega mais, não é, Luciano? E aí dá um momento na vida, ele é ingrato, ela é ingrata, poxa, se você olhar para a vida eterna, você faria mais. Então, liga não. Eu sei que é difícil, eu sei que dói muito, né? Uma pessoa que se ama muito virar as costas para você. Mas você fazendo a sua parte, olhando para o Espírito Eterno, já lá na frente essa pessoa vai se arrepender e você vai dizer para ela assim, não, tá tudo bem. E você também não quer ver essa pessoa sofrendo. Se você entregou muito alguma vez na vida, é porque você amou. Então continua amando. Olha lá para frente, ó, Espírito Eterno. Para de olhar o hoje. Hoje, realmente, você queria coisas hoje.
um agradecimento hoje, um resultado do que você fez hoje, mas se você não está conseguindo, olhe lá para frente, porque vai doer bem menos. Quando você fica olhando o problema aqui, ó, o problema é grande, não é, gente? Afasta isso da sua visão para você ter noção. Nem existe. O problema fica tão pequenininho lá longe e é assim que deveria ser o nosso olhar de vida eterna. Você está pensando em quem hoje? Nossa, porque o meu cunhado me falou, afasta. Afasta, vai para bem longe. Aí você vai ver aquela família lá distante. Vai, poxa, olha, tão pequenininho todo mundo, né? Eu tô com saudade deles. Mas eu tô reclamando tanto deles. Mas olha lá de longe. Imagina se já não tivesse, bem distante. Já não é mais problema aquilo que a pessoa falou para você. Você é muito maior que isso. Você é muito maior do que essa mágoa que implantaram em você aí. Se você olhar lá para o futuro, você é muito maior que isso. Aí dói menos. Esse é o exercício, né? A coisa é tão estranha da gente se apegar em tantos detalhes que É detalhe. eu lembro de uma amiga minha que veio me contar que morreu brigada com o pai, que ela tinha encrencado com o pai porque ele tinha dado descarga na privada sem abaixar a tampa. Foi essa a briga que ela teve com ele. Ô pai, mas na hora que você vai dar descarga, baixa a tampa da privada e tal. E saiu meio brigada com ele. Ela falou, veio contar pra mim um dia que se arrepende muito de ter dado tanta razão a uma picuinha tão pequena. O oitavo item diz assim, ó: se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Por isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Jesus ainda não tinha vindo falar assim, existem muitas moradas na casa do meu pai. Ele não tinha falado isso ainda. E aí nós percebemos, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, gente, ele é um livro muito fantástico, só que ele parece fictício, porque a mãe de Chico Xavier, que vem psicografar pelas mãos do Chico, os vários mundos que ela teve a experiência de visitar, levaram ela para um lugarzinho, para outro, para outro. E muitos desses lugares ela traz para nós, inclusive que no livro dos Espíritos, Kardec tentou perguntar para os espíritos como que são os mundos ditosos, e eles vão respondendo, mas eles nos limitam. Eles respondem só a ponto de você querer crescer para morar nos mundos ditosos, que são, pessoal, o que é a força inerente de todos lá? É o bem. Do mesmo jeito que você respira, eles são do bem lá. Quando você faz alguma atitude bondosa, vai, nossa, Oceano, eu achei uma carteira, e aí tinha dinheiro, você acredita que eu devolvi? Oh, bate palma, vai até no jornal o pessoal que achou dinheiro na rua e devolveu. Num mundo ditoso, isso, o quê? Ah, você respirou? Quer que eu bato palma porque você respirou? É normal. Então, quando Sócrates e Platão vêm trazer isso para nós, da imortalidade, de ser bom, isso não. Cadê? Aqui. Isso não é da gente bater palma. Isso é normal. E aí, nesses mundos que traz essa esperança para nós, quando a pessoa tem menos matéria, nós ainda temos matéria grossa, ou seja, você precisa de injeção por ser matéria grossa, você precisa de uma operação. Já viu o Ponte Safena? Poxa, é um negócio, cara, eles serram o peito da pessoa, mas hoje, graças a Deus, é um negócio até mais leve do que era antigamente. Então, existem todos esses procedimentos que são muito agressivos. E quando você não tem mais matéria, aí é onde entra Cartas de uma Morta, mãe do Chico. Vai, então, lá é tudo tratado como sendo, ele é acupunturista. As pessoas, nossa, eu tinha uma dor, muitos anos de dor, como que um pontinho na orelha faz essa dor passar? Falei, então, já são medicinas do futuro.
Você não precisa furar, picar, espremer. Ah, então acupuntura, homeopatia, tudo medicina do futuro. Reiki, não é? E você já acredita? Falar, poxa, já estamos entrando nisso. Então a gente já começa a perceber um movimento das pessoas, não é, eu acredito, não, eu sei que é assim. Nós estamos entrando no mundo de regeneração. Então, se tiver uma alternativa de você fazer um tratamento com a pessoa, de sem ter que colocar droga dentro dela, ou sem ter que fazer algum tipo de corte, vai nesse tratamento, porque a gente já está com esse recurso. Você viu aí agora que o pessoal está tentando, não vai ter mais cego? Que nos mundos que a carta de uma morte eles apresentam para nós, não tem aleijão, não tem cegueira, não tem Muita mudez, deficiência, não né? tem. Não É. tem. Estamos caminhando para isso. Então já começa a acreditar nas medicinas alternativas, porque elas estão aí, já estão chegando. E tem gente que não acredita ainda, né? Pois é. Então a gente finaliza aqui hoje. A gente ia ler mais 2 aqui, mas nosso tempo ficou curto. Semana que vem a gente dá a sequência, então, e finaliza aqui Isso aí. esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E agora nós vamos, então, para o nosso momento da oração. E eu vou lá servir minha mãezinha, que deu até uma atrasada hoje, 15 minutos, né? Isso. Um beijo, gente. Até terça que vem. Valeu demais isso tudo. E até amanhã em Ibirá, né? Opa! Então quero te convidar aí para colocar a sua aguinha para fluidificar e vamos para a nossa prece de encerramento aqui. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, mais uma manhã se encerra do nosso estudo aqui semanal. Nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de colocar dentro da nossa consciência mais conhecimento libertador. Mestre, diante de tantos irmãos aqui presentes nessa corrente do bem, nós nos sentimos felizes porque nós sabemos que quanto mais pessoas unidas tiverem os mesmos pensamentos, mais forte a corrente do bem que nós conseguimos participar e nos tornarmos membros. Que possamos sempre nos ligarmos a essas mentes abençoadas que estão acima de nós, desejosas de nos trazerem benefícios através da intuição, possamos orar mais e nos ligar de uma forma sempre mais intensa a esses princípios que o Senhor nos trouxe como recomendação para que nós tivéssemos melhor êxito na nossa caminhada. Possamos sempre nos recordar da importância da prece, da oração, em momentos de dificuldade, principalmente, também em momentos de alegria, quando colocamos o agradecimento em favor aí de nós mesmos. Senhor Jesus, ilumine cada um que está aqui nos acompanhando ao vivo, com saúde, com alegria, com disposição, com espírito de trabalho, de renovação, de aprendizado, com força para continuar sua jornada em processo evolutivo constante e crescente. Abençoe também aqueles que nos assistem em outro momento, que não tendo a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, fazem questão de estarem conosco, assistindo o vídeo posteriormente. Sejam todos abençoados também, com essa paz e essa saúde que nós desejamos. Mestre, te pedimos permissão para que na próxima semana possamos mais uma vez darmos sequência a esse estudo que nos traz tantos benefícios, especialmente o benefício de nos sentirmos cada vez menos ignorantes, cada vez menos solitários, cada vez menos indignados, cada vez menos preocupados excessivamente com as coisas desse mundo, da matéria. Senhor Jesus, ilumine os nossos corações para que estejamos cada vez mais ligados ao Teu coração. Possamos ter essa consciência de imortalidade espiritual, de sequência infinita de vida, vida em abundância que o Senhor nos prometeu. Queremos entrar dentro dessa grandiosidade que o Senhor nos oferece, de recursos emocionais, intelectuais, de recursos até materiais. Conforme vamos melhorando a nossa consciência,
a matéria parece que se torna mais pujante. Passamos a valorizar como aqui citamos hoje. Uma xícara simples de café, um abraço, um aperto de mão, um prato de comida, que possamos valorizar muito um travesseiro que nos dá abrigo, dá repouso para a nossa cabeça, um teto que nos abrigue das intempéries da natureza. Que bênção, Mestre, poder enxergar a grandiosidade nas pequenices, nos detalhes. Obrigado, Mestre, por nos abrir a mente e nos trazer a gratidão cada vez mais vívida em nosso cotidiano. Obrigado, Senhor Jesus. Na tua bênção, permita-nos estar novamente aqui na próxima semana. Muito, muito obrigado. Deus, nosso Pai, nosso Criador, e Senhor Jesus Cristo, divino governador e guia e modelo, a verdade e a vida em nossas vidas. Na tua bênção, Mestre, muito obrigado por essa manhã, e que assim seja.